Minha quarta afirmação é: o Jesus bíblico não existiu. A maior parte dos historiadores acredita na existência da figura de um Jesus histórico, mas ela difere do Jesus mitológico apresentado nos evangelhos. O método histórico crítico aponta que os relatos sobrenaturais sobre Jesus não podem ser evidenciados, principalmente pelo fim teológico desses evangélicos e não histórico. Por exemplo, o nascimento e a ressurreição de Cristo. O que é que vocês acham melhor? A gente comenta ou a gente espera o Paulo falar e depois a gente vê se o argumento de Paulo foi bom? Ou a gente já pode ir argumentando? O que é que vocês acham? Escutar o Paulo? Eu penso que é Eu interessante esperaria. nós já comentarmos, irmão Galvão, porque essa afirmação dele parte de uma questão assim, de usar do método histórico crítico, e já de antemão ele vai dizer que o Jesus bíblico, que realizou milagres, que nós entendemos que é Deus, não existiu com base no método histórico crítico. Porém, nós sabemos que o método histórico crítico não busca investigar a existência de milagres, a existência de Deus, nós cremos que Jesus é Deus, então ele acaba iniciando a fala dele já num erro de categoria, porque o método histórico crítico não busca investigar se existem milagres ou não. Nós sabemos que essa discussão ela envolve a existência de Deus, que é no âmbito da metafísica. Por isso eu entendo que esse tema sobre a existência de Jesus é uma discussão tanto epistemológica como metafísica e não necessariamente histórica. Porque fontes históricas, achados arqueológicos nós temos, porém, a questão do ateu é que ele rejeita a priori a existência de Deus, então ele vai analisar aí as evidências à luz do pressuposto dele naturalista. Eu percebo, então, dando continuidade que o Jadson começou falando, que realmente ele comete esse erro, porque se Deus existe, milagres, então, são possíveis. Só que ele, como um ateu, ele parte do pressuposto naturalista, filosófico, então esse tema tem a ver mais até com filosofia do que com a história propriamente dita. Porque quando a gente vai para a filosofia, a gente estuda os argumentos, analisa pontos de vista divergentes. Então, a gente percebe, como nós somos apologetas cristãos, que temos bons motivos, razões das mais diversas para acreditar que Deus existe. E se Deus existe, então, milagres, eles são possíveis. Então, ele nega a priori essa questão dos milagres e de tudo aquilo que é mitológico, porque ele é um naturalista. E isso já é esperado do ateu. Mas como eu digo, o primeiro versículo da Bíblia diz o quê? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Pense bem, Deus criou o universo. Se a gente crê que existe um Deus e temos bons motivos e argumento é o que não falta para acreditar que exista um Deus, o Deus criador, o Deus bíblico, se existe o Deus bíblico, então, milagres existem. E se esse Deus criou o universo, o que é para esse Deus fazer Jesus ressuscitar? O que é para esse Deus fazer Jesus andar sobre as águas? O que é para esse Deus fazer com que um cego enxergue? O que é para esse Deus, qualquer milagre que seja, se Deus criou o universo, tudo mais é como roubar doce de criança para esse Deus. É muito fácil, entende? Então nós cremos em um Deus que criou o universo. Então tudo mais é fácil de acreditar na Bíblia. É que nem eu digo para as pessoas com quem eu converso, se você acredita no primeiro versículo, que Deus criou o universo a partir do nada, ex nihilo, lê o relato de uma mula falante, lê os diversos milagres que a gente tem de Gênesis e Apocalipse, é muito fácil de acreditar nisso. Então, temos bons motivos para acreditar que Deus existe? Temos. Se Deus existe, então, milagres são possíveis? São. Se Deus existe, milagres são possíveis. Jesus pode ter ressuscitado, Jesus pode ter tido um nascimento virginal? Claro que pode. E eu acho que vamos discorrer um pouco também sobre esses argumentos. O Luiz, com certeza, como um estudioso de Craig, ele deve conhecer, né, o argumento da ressurreição, que Craig fez um doutorado sobre isso. Ele fez um doutorado se não me engano, foi na Alemanha, né? Acho que foi na Alemanha um doutorado sobre a ressurreição. E ele teve diálogo lá com teólogos liberais e tudo, mostrando que a ressurreição de Jesus é a explicação, então, mais plausível para os fatos históricos
que são corroborados aí pela historiografia, né, como a tumba vazia e diversos outros. Amigos, e aí assim, o ateu ele já começa com um pressuposto, né? Um pressuposto de que se esses caras eram cristãos, então eles estavam sendo tendenciosos. Cara, até que você me mostre evidências de tendenciosidade, você não pode descartar um testemunho cristão simplesmente por ele ser cristão. Mas não seja por isso. Se a gente precisar de testemunho extra, e claro que tem muitas outras evidências internas, só isso, só a fonte cristã em si, que já mais, inclusive, são argumentos históricos muito relevantes, quando o pessoal fala assim, mas cadê os textos ocultos, né, os pseudoepígrafos e tal? O pessoal não entende que, historicamente, os evangelhos são os documentos mais confiáveis historicamente sobre a vida de Jesus, realmente. Agora, se você olha para fora, isso também ocorre. Não sei se todo mundo sabe, mas você tem, por exemplo, pelo menos 10 fontes não cristãs. Entre essas 10, tem 3, pelo menos, nitidamente anticristãs, falando de Jesus, até o segundo século. Eu vou citar algumas aqui, ó. Por exemplo, José, que é o mais famosão, né, o Flávio José, Tácito, historiador romano, Plínio o Jovem, que era um político romano, Flegon, que era escravo liberto que escrevia histórias, Talo, historiador do século I, Suetônio, historiador romano, Luciano, satirista grego, Celso, filósofo romano, Marabar Serapion, cidadão que é reservado, que escrevia para o seu filho, e o próprio Talmud. Se você junta todas essas narrativas não cristãs, algumas anticristãs, elas corroboram com essa narrativa de que esse Jesus se dizia filho de Deus, ele foi crucificado, e os seus discípulos saíram pelo mundo dizendo que ele ressuscitou. Um ponto que eu iria concluir. Não, pode falar. Então, assim, não é porque um método histórico-crítico não consegue investigar os milagres que Jesus realizou, isso não quer dizer que Jesus ele não existiu, que milagres não existem, porque não é porque um método não consegue validar algo, quer dizer que algo não existe. Um exemplo, nós temos o método empírico, o método da observação. Imagine que alguém vai investigar se a lógica existe ou não. Esse método não vai conseguir demonstrar a existência da lógica ou a inexistência da lógica por meio do método empírico, porque a lógica não está nessa categoria. Nós sabemos que é um ente da razão, é um ente da mente. Então, o método empírico não consegue investigar a existência da lógica. Do mesmo modo, o método histórico-crítico não consegue validar ou invalidar a existência de milagres ou não. Isso é uma discussão sobre a existência de Deus. Se Deus é real, como disse o irmão Lucas, milagres são possíveis. Então, eu vejo que essa discussão ela deve ir para o âmbito do pressuposto, porque o Mises ele não vai fazer essa afirmação isenta de uma cosmovisão. Ele não faz essa afirmação no nada, ele não faz essa afirmação no vácuo. Ele faz partindo de uma cosmovisão naturalista, que tudo que existe são processos naturais e deve ter explicações naturais. Porém, como que ele justifica essa afirmação que ele propõe ser verdade à luz do naturalismo? Como que ele justifica os princípios da lógica, que é pressuposto na afirmação dele que Jesus nunca existiu, porque você está dizendo que Jesus nunca existiu, então não tem como Jesus ter existido, porque nós sabemos, ou Jesus existe ou Jesus não existe. Então, como que ele justifica o princípio da não contradição, segundo a visão de mundo dele naturalista? Então, esse que é o ponto, né? Essa afirmação dele não é isenta de uma cosmovisão. Ela está partindo de uma visão de mundo. Então, o método histórico-crítico não vai lidar com a questão da existência de Deus, da existência de milagres ou não. Então, vejo que esse é o ponto que eu queria corroborar. Jadson, deixa eu só voltar o vídeo aqui novamente para eu entender realmente o que ele falou, ipsiliteris, para a gente também não ser, às vezes, desonesto. Para dizer, os caras estão atacando o espantalho. Deixa eu só ir aqui novamente para a gente escutar direitinho, para todo mundo ver o que ele de fato falou. Minha quarta afirmação é: o Jesus bíblico não existiu. Então, primeiro ela afirma que... coisa. Peraí. Então é aí. Peraí. Primeira coisa, ele diz que o Jesus bíblico não existiu. Ele não está dizendo que o Jesus histórico não existiu. Eu acredito que parece-me que ele aceita esse Jesus histórico, porém, ele repugna a ideia de um Jesus bíblico, né? Então, de alguma forma, ele já cria aí uma falsa dicotomia, né? Mas tudo bem, deixa a gente terminar aqui o que ele fala. Minha quarta afirmação é: o Jesus bíblico não existiu. A maior parte dos historiadores acredita na A maior parte dos historiadores. existência da figura de um Jesus histórico, mas ela difere do Jesus mitológico apresentado nos evangelhos. Mitológico, né? É complicado explicar essa expressão mitológico, né? Sou bem liberal isso.
para um mito se formar demora gerações e mais gerações, séculos e séculos, e a crença em Cristo demorou, assim, Cristo começa a ser propagado como sendo Deus, como aquele que ressuscita dos mortos, na mesma geração. Então, como é que um mito se formou em alguns anos? Já é Sim. problema a fala dele, né? A gente pegar os livros aí de mitologia sobre questão da mitologia em si, um mito para ser formado, ele depende de símbolos, de figuras, e isso demora várias gerações, né? Passa culturas, inclusive. E o camarada fala aí já de um Jesus mitológico, né? Já é problemático isso. Quero falar, Eduardo? Isso, não, é isso mesmo, Galvão. É exatamente nessa linha que a gente vinha tecendo aqui o comentário, e no sentido de que os próprios escritos não cristãos, que a gente estava mencionando Sim, aqui, sim, 10 sim. não cristãos, eles trazem a narrativa que coincide com esse Jesus bíblico, né? Ou seja, não apenas um ser humano que existiu, mas alguém que existiu, que dizia ser filho de Deus, que morreu numa cruz e que os discípulos saíram por aí pregando que ele ressuscitou. Ou seja, se eu fosse usar a criminalística, né, os métodos da criminalística, o estudo forense, eu não poderia descartar como inverídico aquilo que é narrado sobre Jesus. Ou seja, é realmente isso, é um pressuposto de que não pode haver milagres, é um pressuposto de que Jesus não pode ser o Filho de Deus. Aí eles partem para esse tipo de argumento de não crer, então, no Jesus bíblico, conforme ele diz aí. E essa questão do mito também é necessário para que ocorra, então, esse surgimento de mitos, que as pessoas que tiveram contato, as testemunhas oculares que tiveram contato com um determinado personagem estivessem mortas, né? Mas a gente percebe que vão surgindo essa história da ressurreição, Maria estando viva, os apóstolos estando vivos, parentes de Jesus estando vivos, então pessoas do grupo social de Jesus estavam vivos, então poderia ser, digamos, desmentido rapidamente. Até mesmo a história lá em 1 Coríntios 15, né, que Paulo fala das 500 testemunhas. Paulo está querendo dizer basicamente assim, olha, não precisa acreditar em mim, basta perguntar para as pessoas, e tem mais de 500 pessoas aí que tiveram contato com Jesus ressurreto, sabe? Então a gente percebe que os testemunhas oculares estavam vivas enquanto surgiam essas histórias, e como o Galvão trouxe, precisaria pelo menos de 2 ou mais gerações para que ocorresse então o surgimento de histórias míticas, né? Perfeito. Cara, e outra ali, é como eu estava dizendo, não demorou nenhuma geração, cara. Foi negócio aí pô, Jesus morre, ressuscita e a turma já está na rua pregando. Sim. Né? E a gente está falando aqui de, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos aí que surgiu as tradições paulinas. Né? Evangelho, sei lá, 30 anos. Cara, se tu pegar aí a galera aí, MC Eliade, que talvez é um dos mais conhecidos, né? O MC Eliade, estudos clássicos sobre mitologia, pô, os caras vão falar, meu irmão, que uma mitologia para se formar demora de 100 a 300 anos, velho. Sabe? É muito tempo, velho, de 300 a 800 anos, outros vão dizer. Então, assim, os caras. E detalhe, cara, mitos não surge sobre testemunhas vivas, velho. O cara tá vivo e já é um mito, velho. Como assim? O testemunha tá vivo e já é um mito. Então, assim, ele já fala besteira aqui, velho. Irmão Galvão, eu vejo que o ponto que ele trouxe, né, que há um Jesus histórico que difere do Jesus da teologia bíblica, do Jesus que os cristãos acreditam, como você disse, é uma falsa dicotomia, e essa dicotomia ela precisa ser justificada, porque é com base em que padrão eles estabelecem Jesus histórico. Nós vamos analisar o padrão com base nos evangelhos, com fontes extras bíblicas. Então, se eles aceitam o padrão dos evangelhos de fontes extra-bíblicas, eles devem se submeter ao critério que eles estabelecem para elaborar um perfil de um Jesus histórico. Porque quando nós vamos analisar esse critério, quando nós vamos analisar esse critério, aponta e nos revela o Jesus bíblico. É porque o Jesus histórico, Jadson, é um Jesus interpretado assim também como o Jesus que ele vai chamar de mitológico, o Jesus bíblico. Não existe, cara, uma descrição do Cristo sem interpretação. Ou seja, não existe um Jesus neutro. Né? Quando ele fala o Jesus histórico é uma interpretação que é feita a partir de um pressuposto naturalista. E os caras vão despir Cristo justamente de quê? Dos milagres.
Né? Então, dizer assim, não, isso que não, Jesus histórico nada mais é do que produto também de um viés interpretativo. Não, vocês estão partindo de um pressuposto religioso. Tá, e vocês estão partindo de um pressuposto religioso. E daí? Vocês também estão partindo de um pressuposto. É por isso que eu volto a dizer, como você disse, o debate parece que é um debate sobre o Jesus histórico, o Jesus mitológico, ou o Jesus da fé, o Jesus histórico, ou então a ressurreição de Cristo. Não, o debate não é sobre isso. O debate é pressuposicional. O problema é que o Misa ele já começa o debate pressupondo o naturalismo filosófico. E Sim. naturalismo filosófico é ahistórico, não é histórico. Ele é metafísica, é filosofia transvestida de história. Ele está querendo aí dar uma de historiador, aparentemente trazendo argumento histórico, mas não, ele está trazendo um argumento filosófico. E a galera não percebe. Ele já comete petição de princípio, que é a falácia da circularidade da fala dele. É por isso que eu quero passar a fala dele toda aqui, literas, para a gente ver o que ele fala. E só reforçar aí, amigos, porque realmente é importante essa parte, foi dito que os autores bíblicos não poderiam estar mentindo porque estavam, como o Lucas mesmo mencionou, entre 2 e 3 gerações você não consegue produzir um mito ainda. Isso faz todo sentido, porque Paulo ele cita 500 testemunhas, né, da ressurreição. E qual que é a questão aqui? Quando Paulo fala isso, muitas dessas pessoas com certeza ainda estavam vivas. Qual o sentido de Paulo citar isso? Exatamente. Não faria sentido nenhum se estivesse inventando uma mentira. Seria um tiro no pé. Seria um tiro no pé. Exato, as pessoas poderiam ir lá conferir. Mas vocês podem notar que o problema não é que há ausência de fontes, que não existem documentos. O problema é pressuposicional. Ele já descartou porque o método histórico-crítico não pode validar a existência de milagres. Porém, o método histórico-crítico não pode validar que não existem milagres também, como eu disse. Isso foge ele não apresenta e, na verdade, ele não consegue apresentar. Isso eu estou dizendo de cara a priori. Ele não conseguiria apresentar evidências históricas que provem que milagre não é possível. Ele não consegue. Então, assim, ele está demandando que alguém prove por evidência, mas ele mesmo não consegue apresentar evidências que milagre não é possível. Então, o argumento dele não é um argumento histórico, é um argumento filosófico, é um argumento naturalista. Sabe? Então, aqui o problema não é, como você disse, Jadson, não é epistemológico. É um problema metafísico, não é um problema epistemológico. Não é? Porque o Misa ele estabelece como é a realidade a partir do pressuposto naturalista dele. É mais ou menos o seguinte, imagina que eu quero procurar um objeto de plástico que eu perdi na praia. Sei lá, eu perdi um objeto de plástico na praia e está debaixo da areia. Aí eu vou usar o quê? Um detector de metal? Imagina, eu estou ali com o detector de metal e não achei um objeto que é de plástico. Aí eu vou dizer o quê? Que meu objeto de plástico evaporou. Meu irmão, se o meu detector de metal não consegue detectar plástico, não é porque plástico não existe. Porque o meu método de análise da realidade está equivocado, está errado. Então, eu estou usando. Isso é um erro de categoria. É querer usar o método histórico crítico para dizer se a realidade é possível ou não milagre na realidade. É a mesma coisa de tentar usar, irmão Galvão, é a mesma coisa de tentar usar o método histórico crítico para validar a existência ou a inexistência da lógica. Não faz sentido. Porque ao tentar usar o método já é pressuposto a lógica. Não está nesse escopo. Exato. E o problema é o seguinte, não é nem o não escopo, mas é que ele tenta negar de fato, né? E por quê? Porque no fundo você percebe que não é só naturalismo metodológico, é cientificismo mesmo. Ou seja, só é possível conhecer através de método científico. Ou seja, ele está justamente negando outras formas de conhecimento necessárias, inclusive, à vida, né? Que não se resumem a método científico, por exemplo, das ciências naturais. Até por isso você tem outros tipos de ciências, mesmo as ciências formais. É nítido isso, né? Infelizmente, não está verbalizado, mas está implícita na fala dele essa pegada cientificista, ou seja, se eu não consigo provar por um método científico que existe milagre, então milagre não existe. Isso é um erro justamente de categoria. Eu já estou anulando por causa de pressupostos. Bem lembrado, até porque a história hoje é uma ciência, né? Então, mas esse assunto, como o Galvão trouxe, tem mais a ver com a filosofia,
que trata de pressuposições e tudo mais, do que a história propriamente dita. Exatamente, cara, exatamente. Não tem pra onde correr. Bora escutar o restante aqui, a fala dele ipsiliter aqui. Evangelhos. O método histórico crítico aponta que os relatos sobrenaturais sobre Jesus não podem ser evidenciados. Ó, o método histórico crítico aponta que os milagres, né, acontecidos lá com Jesus não podem ser evidenciados. Principalmente pelo fim teológico desses evangélicos e não histórico. Por exemplo, Aí ele diz, principalmente pelos fins teológicos e não históricos. Parece que ele quer transmitir a ideia de que ele está trazendo um argumento histórico, e não está. o nascimento e a ressurreição de Cristo. Pronto. Então, Assim, oi, pode falar. Essa questão aí que a história não pode dialogar com a teologia, isso também aí nós podemos entender que é um pressuposto do naturalismo filosófico, porque ele já está partindo aí dessa visão que se é histórico, então não pode ter corroboração ou evidência de algo sobrenatural, de um Deus, que milagres aconteceu. Então ele fala que a história só não vai trazer questões teológicas, mas sim questões contra a teologia. É isso que eu percebo que ele quer apresentar. Porque, Jado, se a gente for pegar esse argumento dele aí e transformar num silogismo, por exemplo, ele está dizendo o seguinte, que o método histórico crítico não aponta milagres. Então ele está dizendo, não aceita milagres, é isso que ele está dizendo. O método histórico crítico não aceita milagres, não aponta milagres. Né? Nascimento virginal de Cristo e a ressurreição são milagres. Logo, nascimento virginal e ressurreição não são históricos. Portanto, o Jesus bíblico é um mito, né? Então, assim, cara, o argumento dele é problemático já, se ele é em si mesmo, como a gente já disse, petição de princípio, ele é falacioso. E qual é a premissa oculta? Milagres não acontecem. Pô, se milagres não acontecem, conclusão, milagres não aconteceram. E isso é petição de princípio. A premissa, milagres não acontecem, ela está oculta. É por isso que quando eu digo muitas vezes, inclusive no meu livro, né, que já lancei, tá aí, o pessoal, o livro já está na Amazon, já está no Clube dos Autores, tem um capítulo quando eu vou falar sobre lógica, eu vou falar justamente sobre isso, que quando você escuta um ateu falando, você não tem que se preocupar só com o que ele está falando. É você procurar perceber quais as premissas estão ocultas no argumento dele. O que é que está sendo pressuposto na fala dele? Não é? Então, ele está pressupondo que se milagres são impossíveis, segundo o método histórico crítico, então milagres não ocorreram. Não é? Mas, cara, isso não é uma inferência, isso é simplesmente repetição de premissa na conclusão. Isso é o que a gente chama de petição de princípio. Inclusive, o Paulo, nesse debate, que é o rapaz que está aí, vai ser o primeiro a debater com Misa, ele vai dizer que você está cometendo petição de princípio. Claro que também eu não concordo com algumas abordagens ou análises que o Paulo vai falar da fala do Misa. Eu acho que Paulo poderia ser mais contundente. Eu acho que a algum ponto ele foi, digamos assim, caridoso demais. Não é? Um outro problema é o erro de categoria, né, que a gente já viu aqui. Porque, cara, a gente não pode confundir limitação epistêmica de um determinado método epistemológico com limitação ontológica da realidade. Uma coisa é o que a realidade é, outra coisa é a minha capacidade de verificar a realidade. Quando Kant vai falar sobre o nômeno e o fenômeno, Kant está dizendo, olha, o máximo que eu posso alcançar com a minha capacidade epistêmica é o fenômeno, eu não tenho como acessar o nômeno. Logo, eu não poderia fazer um juízo a priori acerca da realidade última. Então, porque o método crítico não consegue enxergar milagre na realidade, não segue-se que milagre não exista. Não segue-se. É como eu disse, se um detector de metal não detecta plástico, aí eu vou concluir o quê? Logo o plástico não existe? Pô, brincadeira, velho. Brincadeira. Então, cara, o argumento do Mises, ele em si já é falacioso. Já é falacioso. Entende? Então, não é porque eu não posso provar. Vamos lá no absurdo. Imagina que eu, Alexandre, não possa provar sobre nenhuma forma que milagre não existe. A partir disso, se segue o quê? Que milagres não existem? Não, cara. Não se segue. E se, por exemplo, eu sou cego, eu não consigo enxergar a cor nenhuma. Aí quer dizer que cor não existe? É brincadeira, né? Então, assim, o argumento dele é um completo não sectum. É um completo não sectum. Sem contar que ele já comete a falsa dicotomia, como o Jades também apontou, sobre o Jesus histórico e o Jesus bíblico, né? Ele também fala do consenso acadêmico. Meu irmão, até cansa, bicho. Cansa de enumerar as falácias que esses caras falam, né?
Não, cansa de tirando enumerar. também, Galvão, que nós vemos aí uma parte de falsa consequência. Investigar algo na história não tem por consequência implicações metafísicas, teológicas. Um exemplo, nós vamos investigar na história testemunhos, dados arqueológicos, mas não equivale Deus existe ou não, porque ele parte do seguinte princípio: se você está investigando algo na história, não pode ter noções teológicas, não pode ter implicações metafísicas sobre Deus ou não, por isso ele descarta a teologia. Ele coloca de Mas lado. essa metodologia já de si mesmo já não é uma metodologia histórica, é uma metodologia filosófica. E se você diz assim, não, vamos analisar a realidade, mas não podemos utilizar em determinados pressupostos. Ou seja, milagre, sobrenatural. Então você já está partindo de um pressuposto, irmão. Você tem que ir neutro. O problema é que não tem como você ir às evidências neutras. É por isso que eu digo, cara, aí a galera às vezes me acha até chato, de Galvão fica insistindo nesse negócio. Não, cara, não adianta eu ir para um debate com o ateu para apresentar evidências, meu irmão. O cara está enxergando a evidência que eu estou apresentando a ele a partir dos óculos do pressuposto dele. Então, o que é que eu tenho que fazer primeiro? Quebra o óculos dele, joga no lixo, vê se coloca um outro óculos nele, para ele poder enxergar a evidência como você enxerga. Enquanto isso, meu irmão, vai ser perca de tempo. Tu apresenta a evidência, aí tu diz, essa evidência prova Deus. Aí o ateu diz, não, essa evidência prova que Deus não existe. E isso vai ficar interminavelmente. Aí você diz, não, mas o consenso histórico está do meu lado. Ele vai dizer, não, mas está do meu lado. E fica aquela discussão eternamente. Então, qual é a pegada? É mostrar a contradição interna do próprio sistema do pensamento do Misa. Ele está partindo de uma petição de princípio, ele está partindo do pressuposto filosófico. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é o seguinte: por que é que eu tenho que me submeter à escola histórica crítica de hermenêutica? Por que essa escola é melhor? Por que o naturalismo é melhor? Me diga. Não é? Para isso você teria que mostrar o naturalismo explicando a realidade. Como é que você faz isso? Sim. Então o debate tem que ser nesse tom. Por que a histórico crítico é melhor do que o histórico gramatical? Quem é que estabelece que esse método é melhor? Por que eu tenho que me submeter a ele? É isso que tem que ser perguntado ao Misa. E não ficar tentando responder a ele, cara. Que Jesus de fato existiu. Por quê? Porque ele vai existir. Tudo bem, o Eduardo aí citou, cara, N exemplos. Inclusive, talvez poderia ser até hostis ao cristianismo e ainda assim a galera deu o braço a torcer. Agora, um ateu militante, Eduardo, por mais que eu apresente a evidência, ele vai as distorcer, não as vai aceitar. E detalhe, não é porque ele não foi conhecido, não. É porque ele resiste por pura desonestidade. Às vezes ele sabe até que está errado, mas ele fica lá não querendo dar a mão à palmatória. Essa é a verdade, cara. Seria uma guerra de cosmovisões, né? Uma cosmovisão contra a outra. E tem que ser, Lucas. O debate apologético tem que ser guerra de cosmovisão. Sim. Essa historinha desse tipo de debate aí só favorece o ateu. Ele chega lá e diz assim, milagre não existe. Pô, aí tu que tem sobre ti o ônus da prova para provar que milagre não existe? Não, meu irmão, ele vai ter que rebolar para provar que milagre não existe. Como é que ele sabe que milagre não existe? Para ele dizer que milagre não existe, ele teria que ter um conhecimento absoluto de toda a realidade para afirmar categoricamente que milagre não existe. Ele vai dizer, mas eu nunca vi milagre. Tá, mas tu já viu a origem do universo? Não, então o universo nunca teve uma origem. Galvão. Estou dizendo. O problema mas aí o debate não sairia do início, né? Porque a gente colocaria em xeque a cosmovisão dele, só que aí exatamente, cara. Não sairia do início. O debate com o ateu, ele só segue se a gente permitir, pô. Pois é. Porque no começo do debate, o debate já acaba. É isso que eu vejo. Em uma frase, eu diria que o problema deles não é nem assim, salta no epistemológico, mas tem suas raízes no volitivo. No final das contas, isso. Eles não querem Deus, e aí distorcem moral, né, toda uma epistemologia. É problema moral, né, velho? Exato. É um problema moral, pô. Oi. Você disse tudo, e é o que eu coloco também no capítulo 1 do meu livro, que é uma guerra de cosmovisões. E quando nós vamos testar uma cosmovisão, nós sabemos que há critérios, né? Nós podemos testar por meio da coerência, por meio da abrangência e da praticidade.
por meio da coerência, nós já podemos ver que a visão de mundo do Mises é incoerente. As falácias que nós já apontamos, o erro de categoria dele, a questão da falsa dicotomia também, e a abrangência, se ele estabelece o método histórico crítico como o método para defender aquilo que ele está alegando, nós podemos trazer a seguinte objeção, né? Partindo do método histórico crítico, como você responde às questões últimas? Como você lida com a questão das pré-condições de inteligibilidade? Tá sabendo que ele não vai conseguir nem justificar, porque já não aplica o método histórico-crítico a essas questões que nós estamos trazendo. Ele vai ter que assumir a visão de mundo dele naturalista, que vai mostrar uma inconsistência interna. Porque, como você disse, né? Eu não vejo milagres, né, se ele falar isso. Mas ele não vê também a origem do universo, não viu a origem da vida, não vê os princípios da lógica, então nós vemos já uma inconsistência interna. Então não tem para onde fugir mesmo, não. A discussão ela é pressuposicional, ela é no âmbito daquilo que cada um entende para interpretar a realidade. Há um Deus, esse Deus é o Deus bíblico, é Jesus Cristo, e ele vai partir do pensamento que Deus não é real, então ele tem que justificar. É aquela questão, né, Jado? Inclusive, tem um capítulo no meu livro que é sobre o reducto ad absurdo, né? Você reduzir o sistema de pensamento do oponente. É aquilo que a gente está dizendo, cara. Se o meu método de análise da realidade não detecta X, então X não existe historicamente, não faz sentido, é o que ele está dizendo. Se o método histórico crítico não consegue detectar milagres, nascimento virginal, como também ressurreição, então segue-se que milagre virginal nem ressurreição aconteceu historicamente. É isso que ele está dizendo. Então, seria um método que define a realidade, de alguma forma. Agora, se isso é verdadeiro, então quer dizer que antes do microscópio não existia bactéria, né? Porque a bactéria só foi detectada a partir do microscópio. Então, uma prepotência. Não existe, cara. É uma prepotência gigantesca. No telescópio não existia a galáxia, porque a gente não via a galáxia, a gente não conseguia detectar a galáxia. Então, cara, antes do método histórico crítico, Deus não podia agir na história, Deus nunca, porque é um método que vai determinar alguma coisa. Então, cara, a limitação metodológica, cara, não implica inexistência ontológica. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Uma coisa é epistemologia, outra coisa é metafísica. E ele faz uma salada nisso aqui. E aí, pessoal, bora lá, né? Só um comentário rapidinho aqui. O pessoal no chat está comentando. Um abraço a todos aí. E aí, Jade, só acho que tem um comentário relevante. A Rose perguntou cadê o debate com o Toshio, né? E a gente teve notícias hoje. É verdade. Tudo indica que vai sair lá pelo dia 5, aproximadamente. Tivemos esse feedback, ainda vão lançar ali os teasers, vão fazer uma a partir de amanhã parece que já vai ter alguma fomentação, mas o debate mesmo, aí, início ali, talvez no máximo meados de janeiro. Irmão Luiz, será que vão cortar a parte lá que o Toshio bugou? Deixa eu lembrar, peraí. Aquela parte lá que ficou... O pior é que não filmou depois, né? Depois do debate, não sei se você viu ele lá, teve uma hora que eu enquadrei lá depois do debate, ele reconheceu que não sabia as coisas que eu questionei lá. Ele, não sei mesmo. Mas, enfim. Então, até o dia 5, o debate aí vai sair, né? Vai ser alguns eu acho que eles seguraram porque final de ano o pessoal tá com foco em outras coisas, né, velho? Aí eu acho que no começo do ano realmente vai dar mais engajamento. Ô, irmão Galvão, antes de você continuar aí soltando o react, coloca o superchat, eu vou ler rapidão. Coloca sim, Jades. Oi, Jades. Boa noite, excelente live. Vocês poderiam falar sobre quais seriam os argumentos mais fortes dos ateus e como refutá-los? Existe argumento forte? Existe argumento forte de ateu? Eu não conheço, não, Jans. É um ponto. Eu não conheço. Os menos fracos, né? Os menos fracos, vamos lá. Cara, eu penso que os argumentos menos fracos assim dos ateus, que eles normalmente usam, é o problema do mal. Né? O do ocultamento divino, eu acho que ele só funciona para uma determinada fatia do mundo cristão. Ele não funciona para todos os grupos, né? Não faz. Ele é um completo fracasso. Né? O argumento, por exemplo, sei lá, do Alex Malpass aí contra o argumento transcendental, também só funciona para uma linha do argumento transcendental, não funciona para todos os argumentos transcendentais. Né? Eu penso que também o argumento do colapso modal do Graham Hope também
não é essas coisas todas. Cara, sinceramente, eu fico procurando, sinceramente, eu sou um cara que eu fico procurando argumentos ateístas para ver se ele é bom. E até agora, velho, eu não consigo ver um ainda, velho, dizer assim, meu irmão, eu não consigo responder esse argumento, eu tô quebrando cabeça até hoje, não consigo responder. Todo argumento que eu vejo de ateu parte de caricaturas, porque normalmente eles atacam o teísmo cristão, e normalmente eles partem de caricaturas. E aqui eu estou falando, não é de ateuzinho de internet, não, eu estou falando de ateus dentro da academia. Meu irmão, é incrível a ignorância desses caras, mesmo os mais versados em filosofia, em representar de forma inadequada o teísmo clássico. É incrível a ignorância desses caras, né? Muitos que às vezes até têm um certo conhecimento de algumas coisas, mas ainda assim eles querem colocar todo mundo dentro de um pacote só, como se todo mundo pensasse igual dentro daquele aspecto, né? Então ele termina atacando espantalho na maioria das vezes. Então, assim, no geral, eu não sei que argumentos tão fortes são esses. Apesar que, aqui deixa eu fazer minha propaganda aqui, né? Minha merchandising. No meu livro, Apologética Impiedosa, em todos os capítulos, existem vários diálogos que normalmente é travado entre um apologista cristão e um ateu, e ali eu vou mostrar detalhadamente como refutar esses argumentos, principalmente dentro de uma perspectiva pressuposicionalista do argumento transcendental, né? Mas, no geral, cara, eu, sei lá, velho, se eu fosse responder, diria o problema do mal, sei lá, o colapso modal, o problema do ocultamento divino, talvez é os melhorzinhos, né? Os melhorzinhos dos piores. Os irmãos querem comentar? Eu penso que alguns argumentos que eles usam bastante para tentar validar uma cosmovisão sem Deus argumentos que irão contrariar uma causa primeira, necessária, e aí eles entram em campo que, pelo menos os ateus aqui da internet estão sempre debatendo, eles não compreendem, que são argumentos ali com base na mecânica quântica, questões ligadas ali à física quântica, e eles tentam usar para descartar um criador. Porém, quando você vai analisar o argumento, não responde questões relacionadas à ordem do universo, não responde questões ligadas aos valores morais objetivos, não responde como que essa causa, que seria um item natural, né, que, vou dar um exemplo que função de onda universal temporal, originou o universo, né, eles dizem. Aí como que isso explica a questão dos princípios da lógica, os valores morais objetivos, como que explica a origem da consciência, como que justifica um universo que nós sabemos que está estruturado, que obedece às leis da física, os princípios da lógica, por uma causa que em ato não tem a lógica em si mesmo, não é uma mente. Então há problemas filosóficos, há também questões científicas que tem que lidar, né? Como que acontece essa questão da temporalidade desse item natural que é postulado, e aí dizem que é ciência, mas não pode ser visto, original universo que é observado e estudado. Como que se dá isso? Então, tem vários problemas. Então, vejo que um dos argumentos é esse, né, que ligado à mecânica quântica. Agora, os argumentos que o Galvão citou, ocultamento divino, problema do mal, argumentos com base na teoria da evolução, esses argumentos é tudo facilmente refutado. Eu vejo... Bom, quer falar, Luiz, primeiro? Tá. Não, vai lá. Bom, eu vejo que isso que o Galvão falou foi certeiro. Geralmente usam o problema do mal e o problema do ocultamento divino. Dentro do problema do mal, é muito comum a gente ver alguém citando o paradoxo de Epicuro. Vocês devem conhecer, né? Que busca mostrar a impossibilidade da existência de um Deus amoroso, onisciente, onipresente, onipotente. Mas até o Craig trata disso, né? De que se é possível que Deus tenha razões para permitir o mal, então o paradoxo ele se desmonta. Então, se ao menos é possível que Deus tenha razão, motivos para permitir o mal, o paradoxo, então, ele cai por terra. E, claro, o ateu não tem como demonstrar que Deus não tem motivos para permitir o mal.
Então, esse paradoxo ele pode ser desmontado só com essa afirmação, né, da possibilidade de ter motivos para permitir o mal, possibilidade de Deus ter motivos. Uma outra coisa também que eu vejo muita gente falar é que, pensa bem, quantas religiões existem no mundo, é tudo fruto da produção cultural humana, então basicamente é o homem que faz Deus à sua imagem, e não ao contrário, não existe um Deus que fez o homem à sua imagem. Então, basicamente, entra no relativismo, né? Que a verdade ela está de acordo com a cultura, então cada cultura tem uma religião, cada povo tem uma religião, logo se segue que não há uma religião verdadeira. Mas eu vejo que isso incorre em vários erros, e na verdade, se essa pessoa afirma que todas as religiões são, de certa forma, verdades para o povo que crê, né? Isso indica que a pessoa crê que é uma verdade isso. Que verdade? De que existem várias religiões e nenhuma é verdadeira. Mas como a pessoa pode saber que nenhuma é verdadeira, né? Então, eu acredito que se ela acha que eu não posso alegar que o cristianismo é verdade, ela não pode alegar que não existe uma verdade, né? Até porque ela não tem esse conhecimento onisciente aí, um conhecimento que só Deus teria e tal. Mas eu vejo que a saída para isso, para alegações de que é tudo relativo e tal, eu diria que é Jesus Cristo. Eu diria que é a análise da Bíblia, e se a Bíblia é verdadeira, se procede às profecias, se Deus existe, se Jesus Cristo ele ressuscitou e tudo mais, e o testemunho dos apóstolos foram verdadeiros, logo o cristianismo é a verdade, Jesus é o Logos divino. Então eu acredito que eles teriam que demonstrar então que o cristianismo é uma farsa. E isso a gente sabe que tanto pela história quanto pela filosofia eles não conseguem, pois temos bons motivos filosóficos e históricos também para acreditar na ressurreição de Jesus e tudo mais aí. E um pouco é falado também nesse debate aí do Misa com os 20 cristãos. Eles trataram bastante sobre esses pontos. Então eu vejo que a verdade realmente está do nosso lado. Então aquele ateu que diz que por haver muitas religiões, então nenhuma é verdadeira, isso também ele comete uma falácia. E por fim, pode falar. Rapidinho, só abrindo parênteses aqui, porque um ateu que diz isso é uma besteira, porque, por exemplo, tem um livro aqui, deixa eu só ver ele aqui rapidinho, tá na minha frente, não tô achando ele aqui, pequenininho pra caramba. Por exemplo, tem um livro aqui, o cara me apresenta uma lista monumental de vertentes dentro do ateísmo. Tem ateísmo de tudo que é tipo de tu pensar. Sim. Peraí, então se o cristianismo é falso porque tem muitas vertentes, então o ateísmo também porque o que não falta é tipo de ateu diferente. Tem ateu militante, tem ateu bíblico, tem ateu agnóstico, tem ateu não sei o quê, tem ateu todo tipo, mano, que tu pensar. Tem ateu existencialista, tem ateu marxista, tem ateu tudo, mas nada tem. E eles discordam entre si em determinados pontos. Sim. Então também nesse aspecto o ateísmo também colapsaria, se esse aí fosse o critério para determinar a verdade sobre alguma coisa. A faca corta dos dois lados, né? É besteira que os caras estão falando. Sim. Vai, terminei. Mas fala aí, não? Pode seguir, Eduardo. Eduardo aí. Legal. O que vocês falaram basicamente aponta para o que eu ia apresentar para vocês, porque os melhores argumentos ateístas, e é isso que eu ia trazer, eles são essencialmente apelativos, e por isso eles ainda são fracos. Esse é o problema. Então, assim, por que eu digo que é apelativo? Quando eu falo do problema do mal, intelectualmente eu consigo justificar tranquilamente. Só que para alguém que está sofrendo, cara, isso é uma crise. Então, é claro que ganha força o argumento ateu, não por ele ser lógico, não por ele ser racional, mas porque ele vai trabalhar o emocional das pessoas, entende? Então, isso que eu falo que é o apelativo, isso seria o argumento menos fraco deles, mas que é totalmente refutável. Um outro exemplo interessante desse tipo de apelação é aquele argumento assim, se Deus existe, ele faz milagres, por que ele nunca fez na história de toda a humanidade um membro crescer no lugar de alguém que perdeu? Então, tipo assim, a pessoa perdeu o braço, por que não cresceu um braço no lugar? Que nem alguns animais fazem. Cara, esse é o negócio da apelação. Você vai para uma lógica que às vezes a pessoa não está esperando. Só que quando você analisa a própria Bíblia, quantas vezes Deus abriu o mar? Uma vez só. Quantos cegos de nascença haviam sido curados quando Jesus veio à Terra? Havia uma profecia de que seria curado o cego de nascença. Por quê? Porque na história do Antigo Testamento não tem nenhum. Então, assim, esse tipo de argumento, por que ele é tão fraco?
Porque você olha para todo o restante da Bíblia e os milagres que existem não são refutados pelos milagres que Deus não fez pela sua livre vontade, pela sua deliberação. Então ele não precisa fazer com que, de repente, não, só vai valer ressurreição, não é Lázaro, tem que ser um cara que morreu e depois de 1000 anos, quando não sobrou nenhuma partícula do cara espalhada pelo mundo, aí Deus ressuscita. Tá vendo? Eu posso trazer vários desses exemplos, mas eu estou mostrando um dos exemplos aqui de como a gente refuta esse tipo de coisa, que ela tem uma aparente força apelativa, mas no final de contas ela não tem nenhuma consubstanciação. No final das contas, ela só está apelando mesmo. E aí, qual que é o problema? Eles essencialmente negam muita coisa. Eles não apresentam questões positivas em favor do ateísmo deles relevantes. Então, assim, a força do argumento deles é apelação. A força do argumento deles não é provando no argumento cosmológico que existe, ou através de... Exatamente, os argumentos positivos estão despidos de qualquer força. Cara, eles não têm, velho. Esse ataque mesmo de dizer assim, é muita religião. Pô, mas se a gente seguir esse critério de dizer que não existe uma religião verdadeira, uma verdade, por causa de várias vertentes e interpretações diversas dentro do mundo cristão, pô, então a gente teria que dizer o seguinte também. Por exemplo, quando a gente estuda física quântica, a gente vê que existe mais de 100 interpretações dentro do âmbito da física quântica. Aí então quer dizer que não existe uma realidade quântica, por quê? Verdadeira, porque tem muita divergência. Bom, mas aí a gente teria que levar isso também, que poderia dizer, não existe um fato histórico verdadeiro, porque existem diversas escolas dentro do âmbito da história. Galvão, desculpa te cortar aí, mas o engraçado é ver, inclusive isso, como que eles abraçam os absurdos para tentar evitar Deus em todos os momentos. Então, assim, a ponto de alguns deles, né, hoje é quase impossível, mas que nem o Antônio Miranda da vida e outros, tentaram negar a própria historicidade de Cristo para tentar evitar Deus, ou tentar abraçar a quântica para tentar evitar o argumento cosmológico, e assim por diante. Então, isso mostra a fraqueza da cosmovisão ateísta. Cara, é aquela história, né? Esse cara não tem nada para apresentar, na verdade, a proposta desse cara é só criticar. Mas aí, cara, quando você simplesmente escutar a crítica, é aquela questão, Lucas, o debate nem precisa ir adiante. No começo do debate, o debate já termina. Por exemplo, questão do problema do mal. O problema do mal é um problema para o ateu resolver, não é para a gente resolver, não, velho. Porque se o cara é ateu, não existe um padrão absoluto, objetivo e universal para estabelecer o que é certo e errado, o que é bem e o que é mal. E como é que ele chegou à conclusão que algo é mal? A partir do pressuposto ateísta dele. Ele não tem. Então, isso é um problema para ele resolver. Como é que alguma coisa é intrinsecamente mal? E como é que tu tem e tu repugna aquela atitude de alguém como mal, se tu mesmo diz que não existe bem nem mal? É tu que estabelece o que é bem e o que é mal. Que o bem e o mal é a construção social. Tu pegasse com ele aí? Peguei o Toshio nisso aí. Como é que ele chegou a isso é mal? Como assim? Se quem define o que é bem e mal é um construto social, é um relativismo, é subjetivismo, é utilitarismo, é inclusionismo ético. Então, como é que tu sabe que aquilo é intrinsecamente mal? Então, ou seja, o problema do mal é um problema para o ateu resolver e não para a gente resolver, velho. Porque a gente sabe que algo é mal. Por quê? Porque, a princípio, existe um ser que é o padrão absoluto, Deus que estabelece o certo e o errado, o bom e o mal. Então, aquilo que Deus diz que é errado é mal. E não é só o mal, né? A questão da lógica, questão da verdade absoluta. Então, a filosofia naturalista, ateísta, né? Na verdade, não tem resposta para nada disso. Vê, a gente estava dizendo, bora analisar o debate, 25 minutos aqui, pô, a gente não passou nem 2 ainda, bora voltar. É porque esse ponto que você trouxe, Alexandre, é importante, se você partir para o âmbito dos pressupostos, o debate nem começa, porque a alegação já é apresentada da boca do ateu como se fosse verdade. Então, como que ele justifica a verdade? Aqui ele está dizendo já pressupõe a lógica, como que justifica a lógica? Ele já está pressupondo que há inteligibilidade, como que justifica a inteligibilidade? Já está pressupondo que a discussão tem que ser honesta, como que justifica a ética? Então o debate já não começa, meu amigo. Ele vai ter que justificar. Então, isso que é o problema é que os ateus acham, Jades, que isso é joguinho retórico para a gente fugir do debate. Não, isso é exatamente o debate. O problema é que os caras não entendem isso. Porque, cara, para um debate acontecer, a gente depende de o quê? Depende de um framework, certo? Depende de uma mesa de trabalho. Porque o ateu, quando vem para o debate comigo, o ateu vai sacar uma arma chamada argumento lógico. Tá, mas se ele é ateu e é materialista, de onde veio as leis da lógica? Ele tirou da onde essa arma aí?
Do materialismo não foi, porque como é que algo conceitual, universal, abstrato, que existe como ente de razão, emergiu da onde, velho? Da matéria? Como? A matéria não é lógica. A matéria não tem consciência nem racionalidade. Então Sim. o ateu tirou essas leis da onde para ele querer argumentar contra mim? Ele tirou da onde? Da onde? Da onde? Ele justifica? Não. Ele simplesmente as usa como se fosse genuinamente verdadeira. Mas o único pressuposto que valida as leis da lógica é o meu pressuposto e não dele. Então, quando ele usa a lógica que só é fundamentada no meu pressuposto, ele está dizendo que o meu está certo e o dele está errado. Então tem debate, o debate já acabou antes de começar. Aí, por exemplo, uma vez a gente perguntou a um ateu, né, Jadson? Eu perguntei, eu posso mentir para você aqui no debate, está tudo certo? Ele, não, eu digo, por quê? E mentir errado desde quando? Se a gente que inventa se algo é verdadeiro ou falso, se a gente que diz que algo é certo ou errado, porque eu não posso mentir. Qual é a lei moral que você impõe sobre mim? Não pode, irmão. Você não tem direito de impor nada sobre mim. Por que eu tenho que obedecer às leis da lógica num debate? Porque eu não posso usar de contradição. Ah, isso é contraditório. Mas por que a contradição está errado, filho? Quem é que impõe isso como dever moral? Então, assim, velho, o debate tem que ser nesse nível, galera. Esse negócio está debatendo evidência em cima de evidência e nunca atacar o oponente é perda de tempo, irmão. Tem que mostrar que o ateu ele argumenta a partir de um vácuo. Ou seja, porque ele argumenta a partir do meu pressuposto, mas na verdade ele deveria argumentar a partir de um vácuo, porque o pressuposto dele não sustenta as armas que ele quer usar no debate. Bora pro React, meu amigo. É isso mesmo. Vamos lá. Esse aí estava perto, estava preparado. Eu acredito que quando você aplica indícios de historicidade, que é justamente o que a gente vai fazer para investigar o que é histórico e o que não é dos relatos passados, ao texto do Novo Testamento, nós conseguimos inferir que alguns eventos significativos da vida de Jesus são históricos e eles são aceitos pela grande maioria dos acadêmicos, que é o que o Gary Habermas Nenhum chama deles de... sobrenatural. Como assim? Nenhum desses eventos sobrenaturais. A sobrenaturalidade é a inferência. Por exemplo, nós sabemos, é historicamente provável que o túmulo de Jesus apareceu vazio após ele ter sido sepultado. Na verdade, eu trouxe inclusive aqui um texto muito bom chamado... Na verdade, tem várias explicações, né? O Bart Ehrman, por exemplo, e deixa eu ver quem é o outro, o John Dominic Crossan, eles citam que provavelmente nem tenha tido túmulo. Jesus tenha ficado preso na cruz e sido comido pelos cães. O que tá eles usam como ciclos... Está em desacordo com o consenso acadêmico que você está tanto citando. Não, eu sei disso. Eu estou dizendo que esses dois levantam esse ponto. A Jodie Magnus, que é uma arqueóloga, ela vai discordar. Mas tem um artigo muito bom que saiu ano passado, chamado How Empty Was the Tomb, do Dr. Mark Goodacre. E ele leva a hipótese, que é bem aceita entre o consenso histórico também, de que Jesus foi enterrado não numa tumba privada, mas numa tumba coletiva. O que é improvável, porque o Não relato de existiam haver tumbas... guardas em frente ao túmulo, ele não pode ter sido inventado, porque se ele fosse inventado, as testemunhas oculares saberiam disso. Quais testemunhas oculares? As testemunhas oculares da época, porque Quais o Novo Testamento foi escrito, no máximo, mas quem são essas uma testemunhas? geração após... Por exemplo, as pessoas do primeiro século, por exemplo, Não, Pedro... mas quais testemunhas que viram isso? As pessoas... Porque seria muito... delas diz que viu guarda? Não precisa ser dito, porque você está assumindo que o texto está errado até que ele prove ser Tudo que verdade. ele Não, é que Ele quer o quê? O CPF das testemunhas, né? É. Ele quer o endereço dos caras, ele quer o quê? Engraçado que ele cita, porque tal acadêmico disse isso, mas ele não traz os argumentos desses acadêmicos, só traz a conclusão, reparou? Mas ele admitiu que é a minoria. Ele admitiu. Não, e o Mas ele interessante, admitiu. ele só confirmou o que nós falamos, porque ele perguntou, mas esse testemunho valida o sobrenatural? Ou seja, já queria que um testemunho já tratasse sobre a questão da existência de milagres. Erro de categoria, né? Então o Paulo ele entra numa discussão histórica. Ele não está lidando com uma discussão metafísica, como nós abordamos, que deveria ser primeiro a discussão no âmbito metafísico, se Deus é real ou não. Ou seja, Paulo aceitou a camisa de força, né? Exato. Esse foi o problema. Cara, é aquela questão, vê, eu acho muito problemático esse tipo de debate. Eu inclusive, já fiz uma crítica outro dia, porque tinha virado moda esse negócio de debate.
Me mostre o artigo acadêmico. Isso aconteceu muito por causa daquele debate do Dr. Marcos Eble com o Antônio Miranda, lembra? Sim. Tudo de Antônio Miranda, não, mostra o artigo acadêmico, porque é o artigo acadêmico. Aí, toda vez que eu dizia assim, me mostra o artigo acadêmico, aí eu dizia, né? Mas você tem um artigo acadêmico provando que eu tenho que mostrar um artigo acadêmico? Porque os caras dizem, ah, não, tem um artigo acadêmico. Tá, mas como é que sabe que esse artigo acadêmico é verdadeiro? Tem que ter um arquivo acadêmico que prova que esse artigo acadêmico é verdadeiro. Mas aí tem que ter um arquivo acadêmico que prova que o arquivo acadêmico que prova o arquivo acadêmico é verdadeiro. E aí é definido, irmão. Eu posso tirar onda com a cara desse cara no debate. Ah, mas porque o artigo acadêmico... Tá, mas como é que sabe que esse artigo acadêmico é verdadeiro? Não, porque os pares já confirmaram. Tá, mas se os pares beber da mesma fonte de viés de confirmação, os caras, claro, que vão concordar com aquele viés acadêmico. Se tu pegar a filosofia da ciência e Thomas Kuhn, por exemplo, Thomas Kuhn, ele vai dizer que esse consenso, a maioria ali, não significa dizer que aquilo é verdade. A maioria ali está totalmente envolvida, muitas vezes, dentro de um viés ideológico. Entendeu? Como é o nome dele, rapaz? Tem um sociólogo francês, esqueci o nome dele agora, que inclusive o nome dele é Ciência em Ação, esqueci o nome dele agora. Ele vai dizer no livro dele que, cara, acaba que esse negócio de... Ah, não, porque a academia estabeleceu. Irmão, a academia não é necessariamente científica. A academia sofre, por demais, pressão política e sociológica. Sim. Então, o que determina a maioria na academia, muitas vezes, é a política, é a sociologia, é a pressão sociológica, é a grana, às vezes, fala mais alto. Não é necessariamente a ciência em si. Galvão, é ilusão, é ser ingênuo demais. Eu vou trazer um ponto aí para o Luiz responder, que a questão é o seguinte. Nós sabemos, isso é um fato, que existem acadêmicos que são cristãos e existem acadêmicos que são ateus. Luiz, quando um cristão diz, acadêmico fulano disse tal coisa, isso corrobora. Aí o ateu diz, mas acadêmico fulano disse tal coisa. Você vê que fica esse confronto de citação, aí entra a questão. Qual é o padrão que determina quem está certo e quem está errado? Qual acadêmico? Cai de a maioria, já. Mas quando a maioria dizia que a Terra... Quando a maioria dizia que a Terra, o Sol, né, girava em torno da Terra, aí o Sol girava em torno da Terra porque a maioria dizia isso. Pô, besteira, pô. Tu pega Lerner Aldan aí, quando ele vai falar sobre a meta-indução pessimista, o argumento dele, ele vai mostrar que várias teorias científicas que no passado eram tidas como verdadeiras porque eram empiricamente bem-sucedidas, eram tidas como verdadeiras, porém, caíram por terra. Centenas delas caíram por terra. Foram tidas como falsas, ou então substituídas, ou então melhoradas. Tá, se as do passado caíram por terra, qual a garantia que a gente tem que as teorias vigentes também não vai cair por terra? Não tem garantia nenhuma. A gente não tem nenhuma garantia. Então, essa onda de dizer, não, porque a maioria, o consenso acadêmico. Tá, mas se tu for atrás desses caras, tu vai ver que 90% deles é o quê? Naturalista, ateu. Não, irmão Galvão, os ateus, eles usam muito da tática do monkey jump. Eles não levam a sério o consenso acadêmico. Tá bom, o consenso acadêmico disse isso e tal coisa, mas se o consenso acadêmico contra alguma ideia dele, aí eles já não aceitam. É um consenso que vida vem de vida. É um consenso que o universo não é eterno. Aí eles acabam negando o consenso por causa da cosmovisão deles. Sim. Então você vê que é por conveniência, a tática do monkey jump. Fica por E o Noronha, que está no chat, ele pode falar também do consenso evolucionista, né? Na ciência também, que muitas vezes, mas olha lá, a maioria acredita na evolução, logo a evolução é verdadeira. Mas como o Galvão falou, existem forças externas que muitas vezes induzem alguém a falar determinada coisa em um artigo científico e tal. Se tu critica um viés evolucionista, tu já é rechaçado de diversas maneiras. Então, sim, há poderes, né, em jogo na sociedade que muitas vezes estão por trás de um artigo e tudo mais. Então, não é porque esse consenso é a verdade, como se o consenso fosse sinônimo de verdade. A gente sabe que não é. Deixa eu perguntar aqui, Eduardo, porque Eduardo talvez é o cara daqui da gente que é mais ligado a essas discussões. Já disso também, né?
Dentro hoje da academia, de forma geral, o consenso, não digo consenso, mas a maioria dos acadêmicos dentro da área da biologia defende teoria da evolução? Ainda é a maioria? Sim, só que você tem muitas outras teorias concorrentes já, o próprio Mas equilíbrio ainda é a maior, não pontuado, é isso? ainda é a maior, e quando não, eu diria assim, fora da teoria da evolução, mas uma ideia macro que perpassa todos eles seria a ancestralidade comum, independentemente se é o mecanismo de Darwin ou algum outro mecanismo. Eu entendo. Mas eu estou perguntando isso, Eduardo, porque, veja, se eu vou para debater com um ateu, imagina que eu sou ateu, e um cara feito Paulo, por exemplo, que talvez repugna a teoria da evolução, certo? Aí chega para mim e diz assim, não, Galvão, mas o consenso acadêmico, a maioria na academia defende a historicidade de Jesus. Aí eu vou dizer, tá, Paulo, então quer dizer que você acredita no que a maioria da academia diz? Se é. Então por que você não acredita também na teoria da evolução? Porque a maioria dos acadêmicos também defende a teoria da evolução. Então, aqui, esse tipo de argumento Tem que é um tomar cuidado com argumento esse argumento, que ele é um argumento que pode sair pela culatra. É um tiro que pode sair pela culatra. Ou seja, o cara pode usar teu argumento contra você mesmo. Então, no meu ver, não é a melhor forma de você argumentar, sabe? Não. Com Só isso, se eu não eles já estou usaram esse argumento e você mostra a incoerência deles, né? Aí você só inverte o jogo. Exatamente, cara. Com isso, eu não estou dizendo que você não possa citar acadêmicos ou citar um artigo ou uma autoridade, mas não é apenas citar, é mostrar por que o artigo e a posição que aquele acadêmico defende é a melhor. Você tem que fazer isso. Agora, se você não tem competência para isso, meu irmão, nem cita o artigo, velho. Nem cita a questão de, não, mas o consenso, maioria na academia. Tá, meu irmão. Não é porque E a até respondendo aí que é verdade, não. E até respondendo em cima da pergunta do Jadson, né, Jadson? Como que eu diria, diretamente aqui? Claro que você tem boas práticas, então você tem boas práticas para escrever artigo científico, revisado por par, tudo mais. Só que, como a gente já viu, não é só artigo científico, não é o método naturalístico não é o único para chegar à verdade, enfim, tem todos esses pormenores. E a questão é, no final das contas, quem está trazendo evidências? Eu vou mostrar para vocês, eu já citei, mas o ateu, ele não trouxe evidências claras, pelo menos dessa parte não trouxe nenhuma evidência ou contra-evidência em relação à existência de Cristo e em relação a toda a narrativa cristã. Agora, vamos fazer o inverso? Eu já escrevi sobre esse assunto, né? E eu gosto de trazer 4 grupos de evidências, se é a evidência que precisa, e claro que isso aqui é muito mais para um cristão do que para um ateu, né? E aí você tem, primeiro grupo de evidências, as improbabilidades. Por que esses caras do Novo Testamento, falando sobre Jesus, eles inventariam que as mulheres foram as primeiras a verem o túmulo vazio? Entre elas, uma que foi possessa de demônios. Em regra, a lei judaica pedia que as mulheres testemunhassem no tribunal. Por que eles colocariam Jesus na sepultura de uma autoridade judaica que era José de Arimateia? E a própria crucificação, né, Eduardo? Já seria um constrangimento, né? Exato. E por que os discípulos de Jesus continuaram dizendo que ele ressuscitou dos mortos quando eles poderiam preservar a vida ao negar? Depois que aconteceu toda a situação, sem mencionar que Jesus ia contra todas as expectativas de um Messias esperado pelo judeu, que era aquele Messias político, embora, claro, ele cumpre claramente ali as profecias. Outra coisa, aí um outro grupo de evidências. Os evangelhos em si são historicamente confiáveis. Eles citam detalhes desnecessários, dezenas de fatos comprovados historicamente, e não evitam aparentes divergências, que inclusive é uma das coisas que ele tenta colocar como contradição, mas que em análise forense, pelo contrário, fortalece o argumento de que a narrativa é autêntica, porque não se esperaria, quando é um conluio, aí sim você vai ter uma harmonização muito grande entre tensões dos textos. Em terceiro grupo de evidências, veja que a ressurreição de Jesus transformou homens medrosos em homens dispostos a morrer. Eles se tornaram corajosos quase que do dia para a noite, né? E aí alguns vão falar, mas o muçulmano também morre. Vai até ter uma parte na live que ele cita isso aí, esse ateu, né? Lá no final. E já refutando esse cara nesse ponto. Mas o muçulmano também morre. Não. Eu acho que o pessoal lá não respondeu ele suficientemente, sendo bem sincero, gente. Porque, assim, tem uma diferença gritante entre um cara que se mata por Alá hoje e os discípulos que morreram por Cristo. Qual que é a diferença? O cara que morre por Alá, ele crê numa coisa que ele ainda não viu. Ele crê que, de repente, vai encontrar 1000 virgens no céu ou qualquer outra coisa. Ele tem uma expectativa. Ele crê que é verdade. Exato, por algo que ele não pode constatar hoje se é verdade ou não, assim, no final das contas. Mas ele acha que é verdade, né? Acha que é verdade. Agora os discípulos, cara eles morreram por algo.
Exato, porque eles já Eles poderiam. mesmos inventaram, né? Essa é a diferença. Os discípulos poderiam constatar se Jesus tinha ressuscitado ou não. E é claro que, mas foi um lance, cara, um lance que todo mundo teve, todo mundo visualizou, entende? Então, assim, é uma diferença gigantesca, hemisférica, entre os discípulos morrerem por Cristo e, de repente, hoje um extremista morrer por lá. E aí, por último, as testemunhas, né? Você está falando dos muçulmanos, é que eles se matam, eles cometem assassinato, enquanto os apóstolos, eles foram mortos. Uma coisa é você ser morto por alguém, pela sua fé, outra coisa é você matar alguém e se matar. Então, tudo isso. Eles entregaram a vida, né? E por último, tem um quarto grupo de evidências que eu gosto de citar, que a gente até mencionou aqui. Que é igual de Jazz. É verdade, tá ficando ruído aí. Tem um áudio que tá ruim. Em quarto lugar, eles citam testemunhas, que a gente já até citou, Paulo falando de mais de 500 testemunhas. Qual que é a grande questão? Pesquisas históricas indicam que um mito não pode começar a se sobrepor a fatos históricos enquanto as testemunhas oculares ainda estão vivas. E a gente vê isso aqui. Paulo reforça 500 irmãos viram Jesus ressurreto, e ele diz, lá em 1 Coríntios 15, 6, que a maioria ainda estava viva. Visto que Paulo escreveu isso, 1 Coríntios ele escreveu entre 54 e 55 depois de Cristo. Ou seja, os leitores podiam confirmar se era uma mentira ou não. E por último, a gente ainda tem confirmações externas à Bíblia, como a gente falou, incluindo o próprio Flávio Josefo, ainda aqueles outros 10 escritores que eu citei, e ali é um período de 150 anos. No período de 150 anos, Jesus sendo citado depois da sua morte, corroborando toda a narrativa que a própria Bíblia também tinha narrado. Portanto, sim, né, o que você vê no ateísmo é justamente o que Pedro falou lá em 2 de Pedro 1,16, porque não seguimos fábulas engenhosas. As fábulas engenhosas não são nossas, são dos ateus distorcendo a narrativa cristã. E se queria abrir um parênteses aqui, já, a partir da fala de Eduardo, é que tudo isso, Eduardo, que você fez agora, deve ser feito em um debate com o ateu feito misa, mas antes disso, você destrói o pressuposicionamento do naturalismo dele, e depois disso diz assim, colega, eu podia ir embora para casa agora, porque você não tem nem direito de argumentar. Agora, depois só põe cereja do bolo, né? Eu vou lhe mostrar que mesmo se partirmos, né, da historiografia moderna e da metodologia histórica, a ressurreição e os relatos do Novo Testamento, as teorias históricas vigentes corroboram e não o contrário. Então, ou seja, mesmo se partíssemos dessa linha argumentativa, ainda assim, é muito mais provável o nosso ponto do que o ponto ateísta. Né? Isso é nítido demais. É só um tolo e um cara realmente desonesto que resiste à verdade, que não aceita se submete a ela. Né? Mas bora ver aqui. Pode soltar o react. Oi, Lucas. Eu só ia comentar rapidamente aqui, até em complemento ao que o Luiz falou. Eu tinha até deixado separadinho já para ler. Muitos de vocês devem conhecer esse livro, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. No capítulo 11, agora eu vou só reforçar aquilo que o Luiz falou, mas eu acho que é muito interessante o pessoal que está assistindo aí. No capítulo 11, o título é As 10 principais razões pelas quais sabemos que os autores do Novo Testamento disseram a verdade. Aí eu vou ler rapidamente aqui. Eles incluem diversos detalhes embaraçosos sobre si mesmos. Então, se tu vai inventar uma história, tu esconderia, né? Tu não falaria os defeitos, as coisas erradas que os apóstolos fizeram. 2. Incluem diversos detalhes embaraçosos e dizeres difíceis de Jesus. Em quantos momentos Jesus falava coisas e as pessoas se afastavam dele, se escandalizavam e tal. E até mesmo Jesus chega a dizer, né? Alguém mais vai me deixar? E aí Pedro diz, onde iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Número 3, incluem as exigências de Jesus. Olha o Sermão do Monte. Então imagina, pessoal, vamos inventar uma história, uma religião para a gente seguir, mas assim, vamos colocar o limite lá em cima, lá, o patamar lá em cima, a exigência lá em cima, lá, porque o céu é o limite. É amar o próximo como a si mesmo, é amar o inimigo, e etc, etc. Provavelmente não seríamos tão rígidos assim, né? Número 4, fazem uma clara distinção entre as palavras de Jesus e as deles. 5, incluem acontecimentos relacionados à ressurreição de Jesus que eles não poderiam ter inventado. Número 6, inclui pelo menos 30 pessoas historicamente confirmada aqui seriam por fontes externas, então cita pessoas reais
autoridades, enfim, incluem detalhes divergentes que seriam o que a gente vê nos evangelhos sinóticos. Então, realmente não houve um colui, né? Uma reunião para falar exatamente tintim por tintim. Não. As divergências estão aí e isso corrobora, né? Porque são pontos de vistas diferentes sobre o mesmo evento. Isso reforça a veracidade, não ao contrário. Desafiam seus leitores a conferir os fatos verificáveis, até mesmo fatos sobre milagres, que foi o que o Luiz falou sobre 1 Coríntios 15. Basta, então, conversar com essas pessoas. 9. Descrevem milagres da mesma forma que descrevem outros fatos históricos, por meio de um relato simples e sem retoques. O Evangelho Apócrifo de Pedro, alguns de vocês talvez já saibam, quando o Evangelho Apócrifo de Pedro vai trazer o relato da ressurreição, diz assim, que saíram homens da tumba com cabeças que iam até o céu, que uma cruz saía da tumba acompanhando eles. Então tu vê que é muito embelezamento. Nos evangelhos apócrifos é comum isso. É muito embelezamento. E a gente sabe que quanto mais embelezada uma história, é menos plausível, né, que esteja verdadeira. Porque tem o quê? Tem miticidades, tem relatos míticos ali. E a gente sabe que o Evangelho de Pedro foi escrito no século II, então, como a gente já tinha falado, já é um tempo já bem posterior e os mitos começaram a se formar. E, por último, abandonaram suas crenças e práticas sagradas de longa data. Adotaram novas crenças e práticas e não negaram seu testemunho sob perseguição ou ameaça de morte. Então, imagina, eles eram judeus. É como a gente ser criado na igreja desde pequeno, vamos numa igreja evangélica, aí surge um homem falando sobre doutrinas novas e tudo mais, e a gente larga práticas que a gente tem já na família já há muito tempo para seguir uma doutrina nova e a gente chega até a morrer por isso, sabe? Então é um nível de insanidade tão grande, né? Se por um acaso foi inventado toda essa história, seria uma loucura mesmo, coletiva, assim, sem limite. Mas isso tudo que eu acabei de ler, e que o Luiz também falou, é para corroborar que realmente a gente tem bons motivos para acreditar no que a gente acredita, e ao contrário, eles não têm motivos bons e suficientes para negar isso, e o que eles fazem realmente é cometer muitas vezes erros de categoria e tal, para negar, para escapar da verdade. Até porque eles não querem, né, muitas vezes, que Deus exista, eles não querem se submeter ao senhorio de Jesus, eles acabam, então, querendo sair pela culatra, porque eu acredito que a pessoa que é sincera mesmo vai ler os relatos da Bíblia e tal, e, cara, é difícil acreditar que foi forjada essa história. Então, eu só complementei aqui o que o Luiz falou. Exatamente, cara. Deixa eu só aproveitar o ensejo aqui da audiência aqui do canal para fazer uma divulgação aqui. Galera, a gente está falando sobre a questão da historicidade de Cristo, estamos falando sobre a factibilidade da história de Cristo, né, da ressurreição, etc, etc. O nosso irmão Jadson, aqui dono do canal, escreveu esse livro aqui, pessoal. A prova definitiva que Jesus é real. Aí está aqui uma análise pressuposicional, lógica e histórica sobre Cristo. O irmão perguntou aí, irmão, como é que a gente destrói os melhores argumentos ateístas? Tá aqui, Jadson traz vários argumentos nesse livro, mostrando como refutar a posição ateísta, tá joia? Então aqui, ó, para a galera, sabendo que está na promoção, né, Jadson? Agora parece que está com 25% de desconto lá no site, né, é o Clube dos Autores, tá bom? Lá no Clube dos Autores, você pode ir lá, como também, se eu não me engano, na Amazon, já está lá na Amazon também, né, Jadson? Sim. Está na Amazon e no Clube dos Autores, tá bom? E aproveitar também o ensejo, já que a gente falou aqui do livro de Jadson, e aí depois eu vou abrir também para o Luiz falar. Deixa eu só apresentar a vocês aqui, porque eu não tenho ele físico ainda, tá, pessoal? A gente lançou essa semana. Muita gente já recebeu o livro, as pessoas já receberam, mas eu não recebi o meu ainda. O dono do livro não recebeu ainda o livro. Possivelmente tinha chegado, mas como eu moro em condomínio, minha esposa não viu hoje lá na administração se tinha chegado, os Correios entregaram. Esse livro aí, Apologética Impiedosa, Manual de Guerra Intelectual para a Defesa da Fé. Ele tem 255 páginas. Tá, joia? É um livro físico, tá, pessoal? Não é PDF, é um livro físico, não tem a opção PDF. Quando você fizer a compra aí, diretamente você recebe em casa. Ele imprime e manda para você. Tá na Amazon? Sim, também tá na Amazon, como também disponível em vários países da América Latina. Até em Portugal, na Espanha, disponível para venda.
Porém, é um livro físico, você vai receber em casa, sendo que você pode comprar também pela Amazon. Porém, na Amazon ele está R$ 69,90. Aqui ele está por R$ 63,74. Na Amazon está um pouquinho mais caro, porque lá tem o ganho da galera lá da Amazon. Mas você comprando por aqui, você compra com desconto melhor, tá joia? Então, galera, o livro é bom, tá joia? Nesse livro aí eu vou trabalhar 7 armas para destruir sofismas, que é os argumentos falaciosos dos ateus, tá bom? Então, a galera que quiser, o pessoal estava me cobrando faz tempo. Galvão, cadê o livro? Cadê o livro? Cadê o livro? Tá aí, pessoal, o livro chegou. Luiz, inclusive eu estava até pensando em um livro teu hoje. Eu estava, caramba, como é que eu acho os livros de Luiz? Fala um pouco aí, Luiz, sobre o teu trabalho. Opa, sim, Galvão, só aproveitando aí, que é assim, não é nem uma merchandise, é uma recomendação mesmo, né? Eu tenho um livro que é o Comentário Trinitário da Bíblia Sagrada. Eu já escrevia, assim, desde 2014, mas esse foi o primeiro livro, assim, como autor único, né? Já fiz outros, assim, como coautor, e esse do Comentário Trinitário eu produzi à época porque eu sentia a falta de um material como esse. Eu conversei com outros teólogos, e eu descobri, realmente, cara, você não vê ninguém até hoje que tenha publicado, não é que eu estou me achando, não, realmente eu quero melhorar, inclusive, esse conteúdo para as pessoas, mas não existe um comentário bíblico sobre Trindade, de Gênesis e Apocalipse, é o que eu faço. E aí eu estou aprofundando, eu estou trabalhando na segunda edição agora até para ampliar, criar alguns estudos, fazer uma coisa assim, mas e que me ajudou muito, e eu desejo que ajude as pessoas justamente para ter essa visão panorâmica e aprofundada versículo a versículo na Bíblia, que tem essa discussão. Há alguns textos que as pessoas nem imaginam, assim, que são formidáveis, que às vezes você nem encontra comentaristas comentando, mas você vê claramente lá. Então são alguns pontos interessantes. E que muitos teólogos importantes também confundem, de vez em quando eu mostro isso lá no meu canal. O outro livro é tem outros que eu já escrevi, né, mas que eu destaco são esses, o Comentário Trinitário e o livro A Origem. Por quê? Esse livro A Origem a gente escreveu, eu e o Dr. Tom, que é um doutor em física, é um amigo do Marcos Eberlin, né, e o mestre Eleilton, que também é de longa data, é um colega nosso, né, mestre em teologia. E a gente escreveu um livro sobre a existência de Deus da perspectiva da teologia, filosofia e ciência, uma cosmovisão cristã, evidentemente. E aí, o que eu fiquei, assim, achei bacana é que a gente conseguiu ter a recomendação do Dr. Marcos Eberlin na contracapa, e a apresentação do livro ela é feita pelo Dr. Rodrigo Silva. Né? Tem as minhas reservas teológicas em relação a muitas coisas que ele fala, embora eu também concorde com outras, mas assim, acho que foi bacana ali essa experiência, e é um trabalho que eu sei que é relevante para as pessoas, justamente para aquelas pessoas que estão entrando nesse mundo, conhecendo os argumentos, e elas solidificarem mais sua fé, né? Tanto para o ateu, mas também eu falo para um cristão, é importante esse tipo de conteúdo. Excelente. Bora só terminar aqui, né? Eu acho que a fala do pessoal, para a gente concluir aqui, né? Sim, eu ia comentar, Gavão, deixa eu até aproveitar. Ou não, pode soltar, é melhor, né? Já acompanha eu emendo depois. Quer comentar? Não, pode comentar em tiro aqui, pô. Em relação à Bíblia, que o Lucas mencionou, e acho que é importante citar isso também. Então, assim, a Bíblia consubstancia a existência de Cristo, a gente já viu todas essas evidências, mas uma coisa importante também a gente destacar é o seguinte, o Dr. James White, que é um apologeta de mão cheia lá dos Estados Unidos, eu acompanho muito ele debate muito com muçulmanos, por exemplo. E, cara, você não tem um concorrente da Bíblia, né? Por exemplo, quando você compara com o Alcorão, e esse é o exemplo que eu ia dar, o Alcorão, mas a Bíblia está cheia de contradições, eles tentam acusar isso, né? Os mormons, de certa forma, fazem isso também, algumas linhas de seitas cristãs, né? Não posso nem chamar de cristã, e atacam muito a Bíblia. Mas, cara, a Bíblia é o livro mais confiável que você tem na antiguidade. Você tem 600 cópias do Odisseia de Homero, que nem se compara ao que você tem na Bíblia. De 5, 6 mil cópias, juntando porções aí, que nem o Josh McDowell fala, você tem quase 20 mil cópias por aí, né, em relação a porções. E eu sou professor de bibliologia também, né, além de hebraico e Antigo Testamento, também iniciei uns anos atrás com a matéria de bibliologia. Então é fenomenal quando você estuda a Bíblia e como ela foi preservada. E o que eu ia dizer é o seguinte, quando você pega qualquer outro concorrente, vamos pegar o Alcorão, por exemplo, do Islã. O Alcorão, cara, ele passou por recenseamento. Vocês sabem o que é isso? Depois que Maomé morreu, os caras sentaram e conseguiram conter o conteúdo desse livro ali, que estavam saindo já algumas divergências, e tudo indica que foi
manipulado para convergir. A Bíblia não tem como ter passado por recenseamento. Gente, isso é fenomenal, porque logo no primeiro século, sabe por quê? Logo no primeiro e segundo século, você já tem uma explosão de cópias. Essa explosão de cópias que passam pelo mundo, pelo Egito, pela Mesopotâmia, toda aquela região, Alexandria, né? Então, todos esses manuscritos se espalhando pelo mundo, você não tem como ter feito um recenseamento em momento nenhum, que dirá no terceiro século, quarto século, quando de fato a igreja está se unindo ao Estado. Então, assim, a Bíblia não passou por recenseamento. Isso é uma evidência fortíssima a nosso favor de que ela não foi manipulada e que o que nós temos é uma narrativa fidedigna que vieram da mão dos autores originais e que, claro, junto a isso, claro, tem toda uma consubstanciação do que a gente traz numa análise da crítica textual. Mas o que eu queria dizer é isso. Ela é incomparável e não tem um outro livro religioso que concorre com ela. Pelo contrário, quando você pega qualquer outro, aí sim você vê recenseamento, você vê harmonização. Agora, a Bíblia, pelo contrário, ela tem mais ou menos 40 autores, mais ou menos 1.400 anos aí de escrita, e ela converge em Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Amém. E uma coisa também, a Bíblia fala da crucificação e a historiografia trata a crucificação, né, como basicamente um fato historiográfico. Isso. Quem que discorda da crucificação de Jesus? Pouquíssimos historiadores. E o Alcorão vai trazer o fato, na visão deles, de que Jesus não foi crucificado, né? Alguém foi crucificado no lugar dele, né, Luiz? Então, as pessoas achavam que estavam crucificando Jesus, mas era outra pessoa, né? Era um embuste. Então, a gente vê que tem esse erro historiográfico também. Um outro erro também, que se eu tiver errado, tu me corrige, mas um dia eu ouvi falar, eu até li esse trecho no Alcorão, eu tenho o Alcorão aqui, numa das suras lá diz assim, que não andeis com os cristãos e tal, pois eles adoram, eu posso estar parafraseando aqui, adoram o Pai, o Filho e Maria. É verdade que eles achavam que a trindade era feita entre o Pai, o Filho e Maria. E aí um dia eu vi uma explicação de que eu vi que tem esse trecho que fala do Pai, do Filho e de Maria. E aí a explicação é que quando o Corão foi redigido, foi escrito, muitos cristãos daquela época realmente davam uma proeminência para Maria muito grande, e o Espírito Santo não era muito tratado. Então quem via de fora os cristãos achavam que eles adoravam o Pai, o Filho e Maria, porque o Espírito Santo não era muito tratado nas comunidades lá que os muçulmanos tinham contato, né? Já ouviu falar nisso, Lucas? Nessa parte não, o que eu conheço são outras citações, por exemplo, citando ali a Maria, né, tudo indicando ali talvez até o nascimento virginal. Você tem outras suratas ali falando do, como é que é mesmo? De que não mataram nem crucificaram Jesus. Então, assim, você tem uma contradição. Ao mesmo tempo, ele reconhece Jesus e ele entra em contradição com o que ele fala sobre Jesus. Sim. Então, assim, é um tiro do pé, das suratas, é isso aí. Eu queria só dar uma sugestão aqui, também porque eu vou ter que sair. Eu acho que não teria nada de relevante para a gente ver novamente lá na fala, por exemplo, do Paulo. Eu acho que tudo que foi falado sobre aquele argumento que o Nis levantou, a gente já refutou aqui. Agora, eu queria só destacar algumas falas aqui nos comentários. Eu acho que era interessante a gente falar. Deixa eu só falar algo aqui. Um cara disse assim: irmão, eu tenho interesse pelo livro, mas eu comprei um livro pela Apologética dos Autores, letras, papel e baixíssima qualidade. Cara, eu não sei, porque quando o pessoal vai... porque lá no Clube dos Autores, você que produziu o livro, que vai dizer como o livro tem que ser. Por exemplo, esse livro de Jadson aqui, que é o mesmo formato, é o mesmo tipo de papel que Jadson fez dele, eu fiz no meu. Né? Offset 90, né? Eu não botei pólen, porque normalmente o pólen, que é aquele papelzinho mais amarelado, de fato, tem algumas editoras que botam aquele papel de uma qualidade ruim, de modo que ele oxida com o tempo. Aí por isso que eu coloquei, como também o Jadson, papel offset, né? Um papel branco, tá bom? A capa, ela é fosca, capa muito bem feita, né? Com orelhas, tá bom? O livro é ótimo, galera. O acabamento é muito bom, a capa muito bem impressa, tá joia? Porque no computador a câmera do notebook não é tão boa, mas a impressão do livro é muito bom, galera. E outra, às vezes é a diagramação que não está legal, é alguma coisa que o cara que escreveu o livro não diagramou de forma correta. Porque o Clube dos Autores, ele simplesmente vai imprimir o livro do jeito que foi colocado lá, tá bom, colega? Então, o pessoal que inclusive já pegou meu livro, disse que o livro está top, e eu estou querendo pegar justamente para ver isso aqui, tá bom? Agora, o que eu queria trazer era isso aqui, ó. Falácia do espantalho dita por Lucas: o ateísmo não nega a existência de Deus. O ateísmo se fundamenta na não comprovação da existência de Deus.
Ô, Cadu, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Essa tua fala aí, sabe o que é, cara? É a fala de um cara que é covarde e não quer assumir o ateísmo dele. Porque quando o cara diz Deus não existe, pesa sobre ele o ônus da prova. Quando o cara diz assim, não, nós não temos comprovação de que Deus não existe, por isso não acreditamos que Deus existe, isso aí é ateísmo, na realidade é covardia, né, disfarçada de humildade. Isso é covardia. Se você é ateu, você tem que afirmar, Deus não existe. Agora, se você diz, não, eu simplesmente não acredito em Deus porque não há comprovação de que Deus existe. A gente entra em outro problema. O que seria comprovação para você que Deus existe? Aí você responde aqui, deixa eu botar a tua fala toda que eu vou botar o pessoal falar. Você diz assim, a ciência só comprova o que existe e não consegue comprovar a negação da existência. Logo, se não existe prova da existência de Deus, ele pode passar a ser comprovado ao ter evidências baseadas em dados. É aquela questão, né, Jadson, que a gente conversa tanto, né? O pessoal quer, é aquela história que eu disse agora, né? Quer detectar plástico com detector de metais. É o erro de categoria. O cara quer evidências empíricas ou científicas, porque ele está falando, a ciência só comprova. Ele quer evidências científicas, empíricas, para provar que Deus, que existe dentro do âmbito metafísico, existe. Cara, a metafísica não é escopo da ciência. Então aí você já tem um problema. Primeiro, se tudo que existe é aquilo que é físico e tem evidências empíricas de que aquilo é real, então a tua afirmação ela não é empírica. Eu não tenho como pegar a tua afirmação, a tua proposição. Logo, então a tua proposição não existe, né? Então o método empírico não consegue comprovar nem a validade do próprio método empírico a partir da empiria. Então isso aí é uma contradição performática fora do normal. Então eu queria só abrir aí para a galera falar em cima desse ponto aqui. Eu vou comentar rapidamente, eu já passo para os irmãos. Então, como o Galvão disse, Cadu, essa definição sua aí de ateísmo demonstra uma fuga do ânus da prova. Porque o ateísmo, ele se refere a uma proposição, a uma afirmação, uma alegação. Que Deus e deuses não existem. Então, é uma afirmação sobre a realidade que não há Deus. O filósofo e naturalista Graham vai dizer que isso se refere à visão que não há Deus. Então, é uma afirmação que Deus não existe. Então, nega a existência de Deus. E em relação à ciência, só busca investigar aquilo que existe, entra nessa questão de ambiguidade, demonstra também a questão da reificação. É quem busca investigar as coisas, Gadu, somos nós, seres humanos. Nós vamos investigar aquilo que existe ou não, e essa investigação é no âmbito da metafísica, a ciência, a metodologia que busca compreender o mundo natural por meio da observação, por meio da repetição, por meio da reprodução, ela assume pressupostos filosóficos. Que pressupostos filosóficos são esses? Que há inteligibilidade, os princípios da lógica, que há uma realidade externa à nossa mente que nós podemos conhecer, e tudo isso existe, porém são pressupostos filosóficos. Então a ciência ela não consegue justificar isso. Isso está no âmbito da filosofia, são pressupostos filosóficos. Então, só esse ponto que eu queria comentar. Pode comentar, viu, Lucas e Luiz? Fiquem à vontade. Quando ele diz que a ciência só comprova o que existe, né, na verdade ela trata do aspecto físico, biológico e químico, mas a realidade não se reduz a isso. Sabemos que existe a questão da lógica, existe a consciência, que até hoje é debatido, né, se a consciência pode ser reduzida ao naturalismo, a aspectos químicos, ou se tem algo além disso, a mente, né, o que a gente chama de mente, consciência. Então, realmente, o ponto é muito mais embaixo, a conversa é muito mais profunda do que isso. Então, a ciência científica, o que tu está querendo dizer, Cadu, realmente é aquilo que a gente vê na biologia, na química e na física. Só que a gente não pode dizer que só existe isso, né? Seria um erro, porque teria que conhecer toda a realidade para dizer que não existe nada além da química, da física e da biologia. E ninguém tem essa prepotência, esse poder todo. Na verdade, só tem uma pessoa para saber disso, que é Deus, né? Mas se Deus existe, então não existem só propriedades naturais. O que existe também é aquilo que é sobrenatural.
E aí ele coloca mais aqui, logo, se não existe prova da existência de Deus, e isso é errado, né? Existem muitas provas, evidências da existência de Deus. Aquino, Tomás de Aquino trabalhou muito sobre isso, Anselmo, Cantuária, e para cá também os filósofos contemporâneos, aí Craig e tudo mais, tu pode pesquisar. E o próprio livro que eu mostrei é um livro que busca mostrar evidências, ou quer chamar de provas, né, da existência de Deus. Então ele disse logo, se não existe prova da existência de Deus, ele pode passar a ser comprovado, a ter evidências baseadas em dados. Só que aí teria que enquadrar Deus na matéria, e isso é impossível, né? Então, Cadu, o que tu quer é que a ciência comprove a existência de Deus através dos dados, mas que dados para comprovar a existência de Deus, né? Deus é um ser metafísico, então existem bons argumentos, Cadu, filosóficos, basta dar uma pesquisada no Google, argumentos em favor da existência de Deus, são argumentos filosóficos. Quando a gente usa a ciência nos argumentos, a gente parte do efeito para a causa. O universo é um efeito. A causa, a gente percebe que a melhor explicação é Deus. Nós temos leis morais dentro da gente. Esse é o efeito. A causa das leis morais, ao nosso ver, é Deus, pois o naturalismo filosófico não fornece uma base absoluta para valores morais. Tu cai só no relativismo. Para ti é certo, para mim pode não ser, e aí, na verdade, é só opinião própria mesmo de cada um. Então é isso que eu gostaria de responder ao Cadu. Quer falar alguma coisa, Luiz? Sim, pegando carona, eu diria o seguinte, que a nossa discussão hoje não é se Jesus existiu ou não, então. No final das contas, a grande questão é quem ele é. Se ele existiu ou não, não está nem em discussão, mas quem ele é? E claramente, as pessoas vão negar quem ele é, porque está nítido, ele mesmo afirma, as pessoas vão negar porque estão evitando algo, as implicações desse algo. Mas deixa eu dar algumas recomendações para vocês. Se vocês querem ir para uma parte mais técnica, histórica, argumentos filosóficos, científicos, tem um livro assim que todo ateu deveria ler, né? Todo ateu e cristão, que é o livro de cabeceira, aquele primeiro que a gente começa lendo, que é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Com algumas reservas na parte de crítica textual, tá? Ele dá uma pisada de bola em alguns pontos aqui, tá? Na parte de crítica textual. Não que a crítica textual não corrobore a Bíblia, tá? Só algumas imprecisões aqui. Mas, cara, no geral, um livro muito bom. E um outro que eu recomendaria, com as minhas reservas teológicas que eu tenho dele, como eu já mencionei, mas, cara, a gente tá falando de história, né? De arqueologia e tal, então, será que a Bíblia é corroborada? Dá uma lida nesse livro depois, ó, Escavando a Verdade. Tem uns 15 anos esse livro, mais ou menos. E tem muita evidência boa aqui, tá? Arqueológica, não só de Jesus, de toda a narrativa bíblica, desde o Gênesis, passando pelos patriarcas, Israel, Cristo, Novo Testamento. Tem muita coisa bacana, mas aqui ele foca muito no Antigo Testamento. Então, recomendo uma leitura muito boa também, se você quer ir para essa parte mais evidencialista. Mas, como já foi dito, a conversa ela morre muito antes. Morre lá na parte epistemológica. Lá onde a galera tenta negar, evitar e fugir da implicação que é Deus. Muito bem, irmãos. O Galvão acabou caindo, não sei se ele vai voltar, porém vamos para as nossas considerações finais, beleza? É isso aí, como o Galvão disse, meu livro está na promoção no Clube de Autores, está R$ 44,00. Quem quiser adquirir, quem quiser comprar o livro do Luiz, entre em contato com ele, canal Teólogos. O Lucas tem um canal também no YouTube. E o meu ele acha pela Editora Promessa, tem um site, né? Editora Promessa, você entra lá, os livros estão lá. Se digitar assim, comentário da Bíblia Sagrada no Google já acha, é o primeiro que aparece no Google já, por exemplo. Beleza. Então pesquisem, pessoal, ou mandem mensagem para o Luiz, o que acha melhor para adquirir o livro. O meu é só digitar também no Google que você encontra. Para encontrar o Lucas é o canal Defesa Cristã, beleza? O nome do meu canal é Defesa Cristã, o do Lucas é Defesa Cristã. Então, só você digitar, você encontra o Lucas. Foi um bom react, como nós falamos aqui, a discussão começa sobre a existência de Deus, né? Porque as evidências, elas são abundantes, como diz o Dr. Marcos Erbling, nós estamos atolados, abarrotados, afogados de evidências, são muitas evidências que corroboram a historicidade de Jesus, porém, o Jesus que nós falamos, que nós pregamos, que nós reconhecemos a existência dele, ele não é apenas uma pessoa histórica, que passou por essa terra, morreu, está morto, mas sim ele é uma pessoa real, ele ressuscitou,
e ele é quem ele diz ser. Ele é Deus. Quem vê ele, vê o Pai. Então, eu quero pedir para o Lucas deixar suas considerações finais, depois do Luiz. Vamos ver se o Galvão volta para a live. Ele encerra. Lucas, valeu pela participação, meu amigo. Fique à vontade. É isso aí, Jadson. Primeiramente, então, agradecer mais uma vez pelo convite. Foi mais uma live proveitosa. O tempo, né, Luiz, é nosso inimigo aqui, porque passa voando. E a gente reagiu o quê? Acho que 3 minutos, 4 minutos, talvez, do debate. Então, o vídeo que o Jadson separou tinha 25 minutos, mas eu acho que tem futuras lives, futuros reacts aí, né, Jadson? Eu acho que o assunto é que não falta. E na verdade, esse corte de 25 minutos aí dá tranquilamente umas 15, 20 horas aí de react. Mas a gente começou, então deu esse pontapé inicial, mas eu acho que deixou claro que o Mises errou realmente foi trazer tudo para a categoria da história e não reconhecer o pressuposto filosófico dele. Então a conversa teria que ir também para a filosofia, para o embate das cosmovisões, como foi tratado pelo Galvão aqui. Então acho que deixou bem claro aqui, eu e vocês aí deixamos bem claro o problema e as falácias e esse erro de categoria também que o Misa trouxe, né? Então, mais uma vez, obrigado. Valeu, Luiz, o Galvão aí também, o Jadson, pelo convite aí, pela companhia. O pessoal aí também do chat, que sempre participa. Hoje, apesar, né, de ser uma sexta-feira aí, final de ano, o pessoal participou em peso aí, eu acompanhei aqui os comentários, a Rose sempre participando. O Cadu trouxe algumas provocações aí pra gente, que a gente tratou um pouco. O Noronha também foi um diálogo à parte lá que o Noronha proporcionou, trazendo evidências aí para a existência de Deus e tudo mais. Então, obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu, irmão Lucas. Eu que agradeço a sua participação, sempre contribuindo com a discussão. Luiz, antes de você deixar suas considerações finais, Legal. Divulgação aí para o pessoal. O debate, então, com o Toshio vai sair lá no dia 5. O que o pessoal pode esperar desse debate? Beleza? E aí, deixa suas considerações finais. Uma coisa eu garanto, você pode esperar boas risadas, né? Porque, cara, eu sinceramente, gente, eu não acho o Toshio forte de argumento, sinceramente. Ele tem um ou outro argumento assim que o pessoal que não está preparado... Mas, cara, se você estiver minimamente preparado, é mais assim para... É uma distração ali para a galera, uma diversão do que qualquer outra coisa. E para quem realmente está em crise, é bom porque fica evidente como a cosmovisão cristã ela faz mais sentido que a cosmovisão ateísta. Então aguardem, muita coisa virá. Aí, eu aproveitar aqui nas aulas finais, né? Eu já postei no meu Instagram, ele... Forçou a barra. E vamos reagir a esse debate aí, a fala de vocês aí, vocês não vão escapar. Com certeza. E já, e aí, não, beleza. E aí é o seguinte, galera, quando eu sempre tento deixar bem evidente, até fazer o barulho, tá, o áudio do Jadson. E aí, eu sempre tento deixar evidente como que você fica entre a cruz e a espada ali, cara, e a decisão não é difícil não, na verdade. Poxa, cara, eu vou abraçar o ateísmo. Para você abraçar o ateísmo, a maioria hoje, como a gente falou lá, cara, é fato que Jesus existiu. Aí você vai vendo as teorias que os caras criam, cara, para negar a historicidade de Cristo. Não sei se vocês já viram, a teoria da alucinação, pega que os discípulos foram enganados pela própria mente. Cara, era só as autoridades judaicas exporem o corpo de Jesus. Aí tem a teoria do túmulo errado, já viram essa? Que os discípulos erraram do túmulo quando foram conferir se Jesus estava lá. Não, cara, se eles tivessem ido ao túmulo errado, as autoridades judaicas teriam ido ao túmulo certo, né? Enfim, aí você vê a teoria do desmaio, né? Que para essa teoria Jesus não chegou a morrer, apenas desfaleceu. Cara, em resposta a isso, você não pode ignorar que os soldados foram até verificar a morte. A Bíblia cita, né? Se você for levar a sério. Luiz, o ferimento de lado da lança. A melhor teoria, a irrefutável, tá? Eu considero uma teoria irrefutável, é a que Jesus tinha um irmão gêmeo. Irmão gêmeo, né? Cara, essa daí não tem como refutar, eles ganharam o debate. Né? Totalmente fora de corroboração. E aí a teoria do roubo também, né? De explicar que os fariseus agiram com suborno lá.
Cara, se fosse isso, Mateus evitaria citar, enfim, né? E como que os soldados dormiram enquanto a pedra era rolada? Cara, são tantas improbabilidades, tantas, que eu digo o seguinte, né? Eu vou falar com nós que cremos em Deus. Como diz o Dr. Frank Turek, e isso faz parte de um periódico que eu escrevi uma vez sobre essa parte da ressurreição de Jesus, muitos anos atrás, de acordo com o Dr. Frank Turek, nos vídeos dele ele fala isso, o cristianismo é baseado em um evento, a ressurreição. Portanto, leve em conta quantas pessoas já deram a vida por Jesus. E a gente tem que estofar o peito também e dizer, cara, tomar coragem de viver por ele. Ele morreu por nós, vamos viver por ele. Tomando emprestadas as palavras também de Josh McDowell, é triste ver pessoas que não têm convicção suficiente em sua vida, nem mesmo para atravessar a rua por aquilo que creem, quanto menos morrer por isso. A grande pergunta de hoje não é se Jesus existiu, se ele morreu ou ressuscitou, isso é fato. A questão é, e nós viveremos, morreremos por ele? E essa é uma grande questão para nós que cremos em Jesus. Fica o devocional aí. Fica também a resposta que você deve dar a Jesus, né? Cristo diz, quem não é com ele é contra ele. Ele diz que ele é a verdade, o caminho, a vida, o único acesso ao Pai. Então, fora de Cristo não há verdade, o resto é um absurdo. Tem uma implicação em reconhecer a existência ou não de Jesus. E eu espero que você possa reconhecer que Jesus ele é quem ele diz ser, ele é Deus, que você possa reconhecer ele na sua vida como Senhor e Salvador. Beleza? Todos que estão assistindo aí, faça a sua decisão. Que Deus abençoe grandemente a vida do Luiz Eduardo, do Lucas e também do Galvão. Meus irmãos, fiquem na paz por aí. Tchau, tchau. Até o próximo React, se Deus permitir. Falou! Até!